Fala, galerinha, firme e forte, beleza? Vamos continuar aí com as nossas revisões? Então vamos. Então agora a gente vai falar de Enem e o que a gente tem que lembrar? Lembra daquelas dicas que eu dei para vocês, galera, naquela aulinha de dicas sobre Enem? Então, é óbvio, galera, que a gente não espera que caiam os mesmos temas, os mesmos assuntos. Mas toda aquela abordagem que nós fizemos, né, sobre competências, sobre os tipos de aptidões, né, que o indivíduo tem para resolver aquele tipo de questão. Coloque sempre uma coisa na sua cabeça. O Enem é sempre assim, cara. Ele vai te dar uma situação, um problema e vai te pedir ou uma interpretação ou uma solução. É sempre assim as questões do Enem, tá? A maneira como a questão vai ser apresentada, aí depende da linguagem. Qual foi o texto, qual foi o gráfico, qual foi a tabela, e tal. As várias formas de apresentar o experimento, né? As várias formas de apresentar essa situação, problema. Mas, basicamente, vai ser sempre assim. Eles vão descrever uma situação, eles vão colocar uma situação, um problema dentro desse contexto, né? E pedir para você uma interpretação daquilo que está acontecendo ou pedir para você a solução daquilo ou uma possível solução daquilo, tá? Ou julgar se a solução foi proposta é interessante, se não é. Enem é desse jeito, galera. Enem é desse jeito. Não tem aonde os caras inventarem mais, tá? Qual é o problema do Enem? O problema do Enem é o tempo, o cansaço. É uma prova muito puxada. Então, você vai precisar de uma concentração, de uma resistência física, uma resistência psicológica, aquele mundão de gente fazendo prova junto com você ao mesmo tempo. Os lugares não são, às vezes, os mais adequados. Cara, mas tudo isso faz parte do processo de seleção. Você tem que estar apto a enfrentar tudo isso daí, falou? Eu tenho certeza que dentro da sua segurança, do seu saber, você vai conseguir fazer isso. Fechou? Então, vamos lá, galera. Vamos falar de exercícios, que acho que é a parte mais interessante agora no momento. Ok? Então, vamos lá. Vamos tirar a carinha do tio Zizo e vamos começar a falar. Então, revisão Enem, exercícios. Então, vamos lá, galera. Primeiro exercício. Quando o corpo humano é invadido por elementos estranhos, o sistema imunológico reage. No entanto, muitas vezes o ataque é tão rápido que pode levar a pessoa à morte. A vacinação permite que o organismo se preparar sua defesa com antecedência. Mas, se existe suspeita de mal já instalado, é recomendável o uso de soro, que combate de imediato os elementos estranhos, os elementos invasores, enquanto o sistema imunológico se mobiliza para entrar em ação. Então, colocando aí a ação, você está vendo de ação de soro e vacina, tá? Que isso sim é uma temática que eu tenho certeza que nesse vestibular vai cair, né? Considerando essas informações, o soro, aquele que você usa quando o mal já está instalado, o soro ou suspeita de estar instalado. O soro específico deve ser usado quando um idoso deseja proteger contra a gripe. Você já viu alguém tomar soro de gripe, galera? Não, né? Você toma vacina contra a gripe, não soro. Uma criança que foi picada por uma cobra peçonhenta, está aqui, né, galera? A cobra te picou, já colocou o veneno dentro de você, o mal já está instalado, então não adianta você fazer vacina, você tem que fazer soro. A resposta do exercício 1 já está fácil, você bateu, vai ser a letra B de bola, né? Um bebê deve ser imunizado contra a poliomielite? Não. Uma cidade quer prevenir uma epidemia? Não. Tudo isso é vacina. Uma pessoa vai viajar para a região onde existe febre amarela? Não. Tudo isso é vacina. O único caso de soro aqui é a letra D. Falou? Beleza. Tranquilo, bonitinho, certinho. Espera aí, galera, que o meu negócio de ouvido aqui caiu. Pronto. 2. Nas embalagens de um antibiótico encontra-se uma bula que, entre outras informações, explica a ação do remédio do seguinte modo. O medicamento atua por inibição da síntese proteica bacteriana.
Beleza? Então, ele vai atuar sobre a síntese proteica. Essas afirmações permitem concluir que o antibiótico o quê? Perdão, galera. Isso vai ficar gravado. Eu quero que fique gravado isso. É que legal. Amém para quem falou saúde. Então, vamos lá. Impede o antibiótico, que, olha só, o antibiótico atua, peraí, deixa eu voltar. A síntese proteica, não esquece isso, tá? Então, vamos lá. Letra A. Impede a fotossíntese. Antibiótico impede a fotossíntese, galera? Para, né? Não vou nem continuar. 2. Altera as informações genéticas. Antibiótico altera a informação genética? Não. Dissolve a membrana das bactérias? Não. Ele está falando que atua sobre a síntese proteica, cara. Elimina vírus causador. Você já viu antibiótico atuar sobre vírus? Também não. Não precisa nem continuar, galera. Tá? Então, hoje nós erramos a letra I, né, galera? Interrompe a produção de proteína das bactérias causadoras da doença, o que impede sua multiplicação pelo bloqueio das suas funções vitais. Tá fácil, né, galera? O exercício já te dá a resposta já. Letra E. Como você está vendo aí. Letra E e a justificativa em cima daquilo que a gente já falou. Questão 3. A água, lembra-se que a água é uma das competências que é analisado no Enem. Vocês lembram do que eu falei para vocês naquela apresentaçãozinha. A água é um dos componentes mais importantes das células. A tabela a seguir mostra como a quantidade de água varia nos seres humanos dependendo do tipo de célula. Em média, a água corresponde a 70% da composição química de um indivíduo normal. Então, ele te dá uma tabelinha, tecido nervoso, substância cinza, 85% de água, tecido nervoso, substância branca, 70% de água, a medula óssea, 75%, tecido conjuntivo, 60%, tecido adiposo, 15%, hemácia, 65%, e ossos sem medula, 20%. Beleza. Agora ele vai colocar a tal da situação, problema que eu falo para vocês. Durante uma biópsia, foi isolada uma amostra de tecido para análise de laboratório. Enquanto intacta, essa amostra pesava 200 miligramas. Após a secagem em estufa, quando se elimina toda a água do tecido, a amostra passou a pesar 80 miligramas. Cara, pesava 200 e virou 80. Então, ela perdeu... Então, peraí um pouquinho. Continuando. Baseado na tabela, pode-se afirmar que essa é uma amostra de quê? Cara, se tinha 200 miligramas e ficou com 80, 80 equivale, então, a 40% da amostra. Então, 60% foi perdido na forma de água. Vamos voltar lá na tabela, porque eu já não lembro mais quem tem 60%. Tecido conjuntivo. A resposta vai ser essa, ó. Tá? 60% de água foi perdido, ficou 40%, que equivale aos 80 miligramas que foi colocado aqui no nosso exercício. Tecido nervoso não, hemácias não, tecido conjuntivo, resposta letra D de dado. Tá vendo, galera? Situação, problema, acabou, interpretou, fez regrinha de 3, se 200 miligramas equivale a 100%, 80 miligramas equivale a quanto? A X. X é igual a 40%. Se 40% é o que sobrou, 60% era água. Simples assim. Letra D, tecido conjuntivo. Beleza? 120 gramas de água equivale a 60%. Perfeito. Exercício 4. Estima-se que haja atualmente no mundo no mundo 40 milhões de pessoas infectadas pelo HIV, o vírus que causa a AIDS. Sendo que as taxas de novas infecções continuam crescendo, isso é um absurdo, né, galera? Principalmente na África, na Ásia e na Rússia. Nesse cenário de pandemia, que é uma pandemia que já existe desde 82, né, uma vacina contra o HIV teria imenso impacto, pois salvaria milhões de vidas. Eu fico pensando, galera,
se a gente já conseguiu já uma vacina, ou está prestes, né, a comprovar a vacina contra o Covid, né? Por que a gente não conseguiu ainda a vacina contra a AIDS? A razão é uma, galera, porque o vírus da AIDS, ele multa fácil. Então, certamente seria um marco na história planetária e também uma esperança para as populações carentes de tratamento antiviral e de acompanhamento médico. Pois bem, colocou a situação problema, tá vendo? Uma vacina eficiente contra o HIV deveria o quê? Pedindo para você, então, a solução. É igual o tio Ziz falou para você, galera. Induzir a imunidade para proteger o organismo da contaminação viral? A resposta vai ser essa. Ser capaz de alterar o genoma do organismo? Não. Produzir antígenos capazes? Ele não produz, a vacina é o antígeno. Ser amplamente aplicada em animais, visto que esses são os principais transmissores? Não. Mosquito, né, transmitindo AIDS. Estimular, eu ia falar uma bobagem agora, mas não vou falar, não, porque está gravando. Estimular a imunidade, tá certo. Minimizando a transmissão do vírus por gotículas de saliva? Não é gotículas de saliva que transmite AIDS. Resposta, portanto, realmente ficou a letra A. Cadê? Beleza. E aí a justificativa, né? A ideia do vírus é estimular a produção de anticorpos, ok? Anticorpos específicos, né, que protejam o organismo contra a contaminação viral. Exercício 5. Para identificação de um rapaz vítima de um acidente, fragmentos de tecidos foram retirados e submetidos à extração do DNA. Então, nós vamos entrar aqui na genética agora, né, galera? DNA nuclear para comparação com o DNA disponíveis de possíveis familiares. Pai, avô materno, avó materna, filho e filha. Como os testes com DNA nuclear não foi conclusivo, os peritos optaram por usar também o DNA mitocondrial para dirimir dúvidas, para tirar dúvidas, retirar dúvidas. Para identificar o corpo, os peritos devem verificar se há homologia, quer dizer, já semelhança, né, entre o DNA mitocondrial do rapaz e o DNA mitocondrial de quem? Você deve lembrar aqui, galera, para resolver esse exercício, que o DNA mitocondrial você recebe sempre da sua mãe, né? Você sempre recebe da mãe e da mãe da mãe e da mãe da mãe da mãe, né? É sempre pela mãe que o DNA mitocondrial vai sendo transmitido. Pai, não. Filho, não. Filha, não. Avó materna, a resposta vai ser essa. Não tem a mãe dele aqui, né? A coisa mais próxima dele, sem ser a mãe, é a avó materna. Avô materno? Não. Então, a resposta vai ser letra D. Tranquilo. Os peritos devem verificar se há homologia, semelhança entre o DNA mitocondrial do rapaz e o DNA mitocondrial da sua avó materna. As mitocôndrias são organelas herdadas pela linhagem materna, por meio do citoplasma do óvulo. Do pai, você só recebe o núcleo de espermatozoide, você lembra disso. Terço para a próxima questão. Então, aí vai um terço, vai colocar mais um problema para a gente resolver. Eu fico pensando, a pessoa que tem muita depressão não pode fazer uma prova de Enem, não, porque ela só vê problema. Vamos ver lá. A sequência a seguir indica, de maneira simplificada, os passos seguidos por um grupo de cientistas para a clonagem de uma vaca. Então, vamos ver o que eles fizeram aqui. Tem uma vaca Dolly aqui. Retirou-se o óvulo de uma vaca Z, o núcleo foi desprezado e obteve-se um óvulo anucleado. Então, quem doou o óvulo anucleado foi a Z, vai guardando isso. Retirou-se uma célula da glândula mamária da vaca W e o núcleo foi isolado e conservado, desprezando-se o resto da célula. O núcleo vai ser da W, o óvulo vai ser da Z. O núcleo da célula da glândula mamária foi introduzido no óvulo anucleado. Então, o núcleo da W foi colocado dentro da célula da Z.
A célula reconstituída foi estimulada para entrar em divisão. Após algumas divisões, o embrião foi implantado no útero de uma terceira vaca Y, mãe de aluguel. O embrião se desenvolveu e deu origem a um clone. Beleza? E aí? Tá aí a situação. Vamos ver o problema. Se a vaca Y, utilizada como mãe de aluguel, for mãe biológica da vaca W, que é aquela que doou o núcleo, a porcentagem de genes da mãe de aluguel presente no clone será quanto? Galera, todo mundo tem sempre metade da informação genética vinda do pai e metade da informação genética vinda da mãe. Se a W era filha de Y, metade da informação genética da W é de Y. Então, a resposta vai ser 50%. É essa a pergunta mesmo? Ah, não acredito. Muito fácil, galera. Está aí, então, a resposta, letra C. Fechou? Vamos lá. Beleza. A vaca W possui 50% do material genético da sua mãe, a vaca Y. Tá? Já expliquei já. 7. Vamos ver. Durante muito tempo, cientistas acreditaram que as variações anatômicas entre os animais fossem consequência das diferenças significativas entre seus genomas. Porém, o projeto do sequenciamento dos genomas revelaram o contrário. Hoje, sabe-se que 99% do genoma de um camundongo é igual ao do homem, apesar das notáveis diferenças entre eles. Sabe-se também que os genes ocupam apenas cerca de 1,5% do DNA e que menos de 10% dos genes codificam proteínas que atuam na constituição e na definição das formas do corpo. O restante, possivelmente, constitui DNA não codificante. Como explicar, então, as diferenças fenotípicas entre as diversas espécies animais? A resposta pode estar na região não clonada do DNA. Isso aqui é um texto dizendo, então, né, olha só, que somente 1,5%, cadê aqui, ó, 1,5% do seu DNA realmente traz algum tipo de informação. Então, 98,5% é de DNA não codificante, né? Pois bem, a região não codificante do DNA pode ser, então, responsável pelas diferenças marcantes no fenótipo, porque contém o quê? Letra A. Sequências de DNA que codificam proteínas responsáveis pela definição das formas do corpo. Ele está falando que ele é não codificante? Uma enzima que sintetiza proteínas a partir da sequência de aminoácidos. Galera, se é DNA, DNA não é uma enzima, né? Atua na forma de expressão do gene. Outra, centenas de aminoácidos que compõem a maioria de nossas proteínas. DNA não é feito de aminoácidos. D, informações que, apesar de não serem traduzidas em sequências de aminoácidos, interferem no fenótipo. Ó, a resposta vai ser a letra D. Os genes associados à formação de estruturas similares à de outras espécies. Portanto, como eu falei, resposta letra D. Valeu, galera? Fechou? Tranquilo? Alguma dúvida? Esse exercício mais puxadinho. Vamos reavaliar as sequências. Então, ó, o DNA não codificante, está falando não codificante, né? Pode ser responsável pelas diferenças marcantes do fenótipo, porque contém o quê? Sequências de DNA que codificam. Se ele é não codificante, ele não codifica nada. Uma enzima, não, ele é um DNA, não é uma enzima. Centenas de aminoácidos, DNA não é feito de aminoácidos, de nucleotídeo. Informações que, apesar de não serem traduzidas em sequências de aminoácidos, interferem no fenótipo. De que maneira interfere, a gente ainda não sabe, mas a gente sabe que é assim. Os genomas associados à formação de estruturas de síntese, as de outras espécies, não, né, galera? Porque não tem informação escrita nenhuma nele. Pelo menos que não a gente saiba ou até onde a gente entende.
Portanto, a resposta da 7 é a letra D, como a gente imaginou. Só vou mostrar para vocês essa questão, que questões difíceis também caem no Enem, não é só questão fácil, não, tá? 8. Embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunológicos 1 e 2 atuam de forma semelhante nos homens e equinos, pois, galera, de novo falando sobre imunologia, sobre vacina, sobre soro, isso é intencional, tá? Eu estou querendo deixar vocês bem craques nisso. Primeiro, usando a vacina, a introdução de vírus ou bactérias, né? Aqui, o imunológico 1. Aqui, de novo, eu estou usando o imunológico 2, aqui, tá? No cavalo, o cavalo vai produzir anticorpos, esses anticorpos vão ficar no soro e eu vou usar esse soro para fazer o tratamento depois, por exemplo, numa picada de cobra, como no exemplo que foi colocado anteriormente. Então, vamos lá. Atua de forma semelhante nos humanos equinos, pois qual é a ideia de quando você está aplicando esse imunológico 1 ou esse imunológico 2 no cavalo? Você está colocando dentro do homem ou do cavalo antígenos que vão estimular a produção de anticorpos. O homem recebendo esses antígenos como uma vacina. O cavalo também recebendo como uma vacina, só que ele vai criar anticorpos e eu vou usar do cavalo os anticorpos dele. Okay? Mas também foi um antígeno que foi introduzido aqui no cavalo. Pois bem, entendida a situação que foi colocada, vamos ver o que ele vai perguntar. Aliás, já está ali a pergunta, né? Atuam de forma semelhante nos humanos e equinos, pois conferem imunidade passiva? Não. Imunidade passiva é quando você recebe o soro. Ali, tanto o cara quanto o cavalo estão recebendo o antígeno, não o soro. Transferem células de defesa? Não, é antígeno. Suprimem a resposta imunológica? Pelo contrário, é para estimular. Estimula a produção de anticorpos? É essa, né, galera? A resposta é a letra D. Letra E deve ser uma bobagem, desencadeiam produção de antígeno. Ele não desencadeia a produção de antígeno, ele é o antígeno. Resposta da 8, portanto, letra D. Beleza? Exercício 9. Considere em um fragmento ambiental uma árvore matriz com frutos e outras 5 que produziram flores e são apenas doadores de pólen, né? São os DPs, são doadoras de pólen. Foi excluída a capacidade de autopolinização das árvores. Os genótipos da matriz M, da semente S1 e das prováveis fontes de pólen foram obtidas para análise de 2 locos, loco A e loco B, de marcadores de DNA, conforme a figura. Tá. Provavelmente vai falar de paternidade aqui, né, galera? Então, vamos ver. A matriz M está aqui, a semente está aqui, que é o filho, e aqui os doadores de pólen 1, 2, 3, 4 e 5. De novo, agora analisando um outro locus, a matriz está aqui, a semente está aqui e os doadores de pólen de 1 a 5. Beleza. O loco A tem 1, 2, 3, 4 alelos. O loco B tem 1, 2, 3, 4, 5 alelos. Beleza. Então, estamos vendo aqui que essa semente, vinda dessa matriz, tem essa barra e essa barra. Uma dessas barras pode ter vindo da mãe. Você está vendo aqui, ó, a mãe tinha essa informação genética. Cada barrinha dessa é um alelo, um gene que a mãe tinha. A mãe tinha o gene 1 e 3. O S1 tinha o 1 e 2. Então, o 1 recebeu da mãe. Quem doou o 2? Tem que ser o pai. Então, o doador de pólen 2 pode ser, e o doador de pólen 3 pode ser. Então, analisando o loco A, nós estamos entre o 2 e o 3. Podemos desprezar o 1, o 2 e o 5, perdão. Podemos desprezar o 1, o 3 e o 4. Nós estamos entre 2 e 5. Vamos analisar aqui o loco B agora. No loco B, a mãe tem os alelos, os genes 3 e 4. A semente tem o gene, você está vendo aqui, o gene
3, só o gene 3. Ah, Luizinho, por que ele só tem um? Porque ele é homozigoto para esse alelo, então ele tem 2 cópias de alelo igual, por isso que aparece uma barrinha só, né? Então, tipo assim, ela seria azão, azinho, ele seria azão, azão, né? Ele tem 2 cópias do mesmo alelo, por isso que só aparece uma barra. Então, se ele só tem uma barra, esse não pode, senão teria aparecido aqui em cima, esse também não pode, senão teria aparecido aqui embaixo. Como ele só tem essa, provavelmente... Não esqueça, galera, que 1, 3 e 4 a gente já tinha desprezado, a gente poderia só analisar só o 2 e o 5. E o único que tem um alelo 5 aqui, ó, o alelo 5, ó, o alelo 3, é o doador 5. Então, portanto, nós estávamos entre o 2 e o 5, a gente sabe agora que necessariamente tem que ser o 5, o doador de pólen para essa semente. Foi ele que cruzou com a matriz. Então, a progênie responsável pelo pólen é advinda de qual doadora? Já falei, né? 5. Resposta letra E. Vamos conferir? Isso, a doadora do pólen foi a... Não saiu aqui, ó, a 5. Pois suas bandas de DNA, bandas são as barrinhas, codificam respectivamente com o alelo 2 do óculo A e com o alelo 3 do óculo B. Muito bem. 10, a 10ª. A principal explicação para a grande variabilidade de espécies da Amazônia é a teoria do refúgio. Nos últimos 100 mil anos, o planeta sofreu vários períodos de glaciação, em que as florestas enfrentaram fases de seca. Dessa forma, as matas expandiram-se e depois reduziram-se. Pois bem, no período de seca prolongada, cada núcleo de floresta ficava isolada do outro, como se fossem ilhas de florestas, né, galera? Separadas umas das outras devido à seca. Então, o grupo de animais dessas áreas isoladas passaram por processos de alterações genéticas, muitas vezes se transformando em espécies ou subespécies diferentes das originais e das que ficaram em outros refúgios. Tá, isso aqui é a famosa teoria do refúgio, galera. A constrição de uma grande floresta em várias pequenas florestas isolou as espécies, elas não mais cruzando entre si, e cada uma delas, dentro da sua ilha de floresta, sofrendo pressões evolutivas diferentes, a tendência é que se formem espécies diferentes, né? Faz parte do processo de especiação, daquela sequência de especiação que você já sabe, isolamento geográfico, pressões evolutivas diferentes, mutações e recombinações gênicas diferentes, intensificação das diferenças, e assim vai até que chegue-se à última etapa, que é o isolamento reprodutivo, começando com o isolamento geográfico e terminando com o isolamento reprodutivo. 90% dos processos de especiação acontecem assim, né? Aí, quando voltou a chover, quando voltou a seca, acabou, as florestas cresceram, as ilhas de florestas cresceram, emendou tudo numa grande floresta novamente. O problema é que agora seres de espécies diferentes vivem lá, né? Dividindo aquilo como se fosse um território. Aí, de onde foi tirado, vamos ver o que ele pergunta. O principal processo evolutivo relacionado ao texto é o quê? Anagênese? Não. Coevolução? Não. Evolução alopátrica? Essa daqui, né? Você lembra que a evolução ela pode ser alopátrica, quando ela depende de um início de isolamento geográfico, e evolução simpátrica, quando, sem que haja um isolamento geográfico, também acontece um processo de especiação. Ela é muito mais rara, muito mais comum em plantas e espécies que são hermafroditas, ou que possuem hermafroditismo. A alopátrica, portanto, é aquela que depende do isolamento geográfico. Convergência adaptativa, nada a ver. Bom, próxima. Resposta letra C, vamos conferir. Letra C, tá certo. Ocorreu a especiação graças ao isolamento geográfico, portanto, alopátrica. Acabou, galera. Acabou. Vou ver minha câmera. Moçada, então, igual o tio Ziz falou, então é isso que você tem que ficar preocupado. Vocês viram que todos os exemplos que eu te dei correspondem tudo aquilo que eu falei para vocês naquela apresentaçãozinha e nessa aqui agora.
sempre uma situação-problema, pedindo a interpretação ou a resolução daquela situação-problema. A forma com que essa pergunta vai se apresentar é que vai medir as suas habilidades de texto, de gráfico, de tabela, e por aí, experimento, né? E eu coloquei dentro dessas questões, e cada uma delas abordando uma forma diferente ou peculiar desse questionamento. Mas vocês viram que a tradução de tudo isso é sempre aquilo que eu falei para vocês. Situação, problema, resposta. Situação, problema, resposta. Situação, problema, resposta. Valeu, então, galera. Um beijo para vocês. Boa prova. Curtam fazer o Enem. Sintam ali o Enem uma situação de competição em que você pode, né, pode e certamente vai conseguir tudo aquilo que você merece. Falou, galera? Um beijo no céu da boca. Boa prova e fiquem com Deus. Valeu, galera. Beijão no céu da boca. Em té.